Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, pela tua bondade, te agradecemos pelo dia que o Senhor nos deu, te agradecemos pois nós chegamos até o momento dessa live, foi porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos deu força, o Senhor nos deu vigor. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, falar conosco através da tua palavra, use o teu servo pastor Ari da maneira que o Senhor assim entender. E nós agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pela boa vontade do teu servo de estar aqui ministrando para esse grupo. Sê conosco, Senhor, que tudo que seja executado aqui seja para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Deus, né? Amém. Dar graças a Ele, que é o merecedor de toda a honra e toda a glória. A Ele demos glória por tudo, né? Somos gratos a Deus por esse momento aqui. É sempre bom falar do Evangelho, falar do amor de Deus e falar das boas novas, né? Aquilo que nos traz esperança. O irmão mencionou um texto de Hebreus no início de sua fala, e esse texto é um texto muito marcante, né? Um texto que fala sobre fé. A Bíblia vai dizer que, olhando para o autor e consumador da nossa fé, né? Alguns textos bíblicos vão dizer que é olhando para o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Por que ele aperfeiçoa a nossa fé? Porque ele nos faz permanecer nele, acreditando que ele é poderoso para fazer mais sobre as nossas vidas, mais daquilo que pedimos ou pensamos. Se temos convicção que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, eu preciso ter essa fé que me faz permanecer nele. Essa fé que me faz acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa dificuldade de não entender essa vontade do Senhor é porque nós queremos não a vontade do Senhor, mas sim a nossa. O irmão também falava sobre desejos, né? E não estamos aqui para dizer que não é possível ter sonhos, almejar coisas, mas essa fé que nos é imputada quando entendemos quem é o Senhor é uma fé diferente, é uma fé que nos faz permanecer nele, é uma fé que nos faz entender que precisamos adquirir menos e doar mais, é uma fé que nos faz entender que tudo que temos é para ele e para a glória dele. Queria convidar vocês para ler um texto que se encontra em Josué 7. Pedir para vocês que vocês não fechem a Bíblia de vocês. A gente vai passar por alguns versículos. Todo mundo encontrou? Vamos lá, vou ler só o primeiro versículo. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas, separando para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguns deles. E a ira do Senhor ascendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmim, filho de Zerim, filho de Zerá, da tribo de Judá. O texto que me foi proposto foi um texto do livro de Josué, do capítulo 7. E tem uma máxima nesse texto aqui que a gente precisa entender no dia de hoje, né? Que é a questão sobre o pecado, né? A temática para esse dia de hoje é reconstruir... deixa eu até pegar aqui para mim. Reconstruindo a casa, né? E é complexo a gente falar sobre isso. Como que eu posso reconstruir de fato a minha casa, sendo que existem algumas temáticas que a gente não leva em consideração. E o texto traz algumas temáticas entre as suas entrelinhas que são de suma importância para a vida de um cristão, para que a gente consiga de fato ter uma vida que condiz, né, com o que o Senhor quer para nós. Né? O livro de Josué, ele narra várias batalhas dentro das escrituras. Você vai ver o livro inteiro falando sobre guerras, até de Êxodo para frente você vai ver bastante sobre isso. E a gente chega no capítulo 6, o povo vindo de uma vitória marcante, que era contra a cidade de Jericó. E aí o Senhor dá uma ordenança ao povo de Israel e fala assim para Josué que era para eles passarem pela cidade, eles batalharem a guerra,
que eles iriam ganhar aquela guerra e não era para poder pegar nada. O que acontecia, e para que você entenda por que o Senhor fez essa ordenança, né? O Senhor dá essa ordenança porque era de costume, né? Naquele tempo, quando se ganhava uma guerra, uma batalha, quando se passava pela uma cidade e ganhava aquela batalha, ganhava aquela guerra, todos os despojos daquela guerra, tudo que acontecia naquela cidade, se tornava da cidade que ganhou aquela batalha. Então, todo mundo pegava ouro, prata, armamento bélico, mulheres, escravos, tudo era daquela cidade que ganhou aquela guerra. E aí o Senhor dá uma ordenança para o povo de Israel e fala que não era para pegar nada, porque eles não tinham ganhado aquela guerra, e quem tinha ganhado, sim, era o Senhor, Deus dos exércitos. Porque se você parar para ler um pouco mais com clareza o texto, você vai perceber que o povo de Israel praticamente não fez nada a não ser dar voltas dentro das voltas da muralha de Jericó. Aquela batalha foi tão marcante que a gente até hoje canta canções que falam a respeito disso, né? Vem lutar com Josué, você vai ter várias canções, crianças cantam essas canções nas escolas bíblicas, nas suas salinhas, porque isso foi algo tão marcante para aquele povo que até hoje se é falado nisso, né? Quando Josué ganhou aquela batalha de Jericó, a repercussão sobre aquela batalha passou para muitas e muitas cidades. Então as pessoas ficaram com medo do povo de Israel. E aí quando a gente chega no capítulo 7, a gente se depara com o povo de Israel perdendo a batalha, né? Perdendo a batalha, e o Deus chega para Israel e fala assim, para Josué, que tinha um pecador no meio do arraial, que tinha um mentiroso no meio do arraial, que era para Josué colocar todos os chefes das tribos e investigar quem tinha roubado, quem tinha desobedecido a ordenança que o Senhor tinha feito, né? E aí Josué faz isso, Josué recolhe todo mundo, e aí ele começa a investigar e ele descobre que Acã tinha desobedecido a ordenança do Senhor, que tinha pecado. E olha só que engraçado, se você ler o texto também, lá no verso 21, você vai perceber que o que ele roubou não foi o que ele roubou, não, o que ele pegou, né? Porque, na verdade, ele poderia pegar aquilo. Só que Deus, no capítulo 6, Deus tem aquilo como um roubo. Deus fala assim, aquele que pegar estará roubando de mim. Então, o Senhor tem aquilo como um roubo, como um pecado. E aí, o que ele roubou não era algo nem tão expressivo. Ele roubou a capa da Babilônia e roubou alguns quilos de prata. Estudiosos vão dizer que aqueles que chegava aproximadamente a 2,7 kg, não era algo nem tão absurdo de se pensar, né? Para que Deus fizesse o povo inteiro perecer por conta da desobediência de um só homem, né? Mas o Senhor é aquele que honra pela sua palavra, o Senhor é aquele que zela pela sua palavra, e ele deu uma ordenança para o povo, e ele não aceitou a desobediência do povo, e o pecado de um homem caiu sobre todo o povo de Israel. E aí tem algumas máximas que a gente precisa entender nessa noite de segunda-feira, né? Que a gente precisa entender que pecado é pecado, que existem males que carregamos que é por conta dos nossos pecados. E aí a gente precisa entender de fato o que é esse pecado. E aí, mas o que é pecado, né? Às vezes a gente não consegue entender o que é pecado porque houve um golpe contra nós, né? O primeiro Adão pecou, e isso foi um golpe contra a humanidade, foi um golpe contra a nossa natureza, e foi tudo tão desorganizado, tudo se tornou tão bagunçado a partir do pecado, que até a concepção do que é pecado a gente não consegue visualizar, né? Se a gente pegar os 10 mandamentos, a gente vai ler os 10 mandamentos, a gente vai falar assim, cara, mas eu não cometo esses pecados que estão aqui. Talvez você não cometa fisicamente, né? Você não mata ninguém, você não roubou ninguém, mas você tem um desejo dentro de si que é um desejo pecaminoso, né? Você tem um desejo você pode não matar uma pessoa, mas você não gosta daquela pessoa. Você pode não roubar, mas você pode
olhar para uma pessoa com olhares impróprios, né? Desejando. Então, os 10 mandamentos não foram feitos para que nós cumpríssemos, mas sim para que ele denunciasse o pecado em nós. E digo mais, talvez se a gente olhasse para os 10 mandamentos um pouco mais friamente, talvez a gente vai perceber que a gente cometeu desses erros talvez mais de uma vez por dia, né? Não só fisicamente, mas em pensamento, né? Então precisamos entender o que é esse pecado e o que o pecado, quais são os efeitos do pecado em nós, né? O pecado é o que nos afasta de Deus, o pecado é o que nos faz estar distante dele. E em Romanos 3:23 vai dizer assim: pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. De fato, todos nós pecamos. Adão, ele cometeu um pecado, ele foi o primeiro Adão. E olha só como que a Bíblia, ela repete as histórias, né? A Bíblia vai apontar para Cristo o tempo inteiro, né? Você vai ver Adão pecando, e aí a Bíblia também vai dizer também que apenas um homem entrou o pecado e por outro homem saiu o pecado, né? E aí você vai ver também no texto que a gente leu, você vai ver que por conta de um só homem, todos pereceram, todos se tornaram pecadores, né? Todo um povo, toda uma nação foi julgada pela mão poderosa de Deus, né? Então, ou seja, Deus é um Deus que não negocia com o pecado. Deus é um Deus que não divide a sua glória. A gente está falando sobre adoração, cara. Adoração é algo, a nossa vida, e isso é um ponto importante da nossa fé. Dentro dos pilares da nossa fé, vai existir um termo chamado somente a Deus dá glória. A nossa vida ela foi feita para dar glórias a Deus, e a gente precisa entender isso. Deus não é negociado com o pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. O que é transgressão é transgressão. Então a gente precisa entender isso. Se queremos reconstruir a nossa casa, se queremos uma casa sadia, se queremos que a nossa vida glorifique a Deus, a minha vida e a da minha casa seja uma vida que glorifique a Deus, precisamos entender que pecado, ele é pecado, e que Deus não negocia a sua santidade e nem a santidade do seu povo por qualquer outra coisa. É importante que a gente entenda isso. O pecado, ele desorganizou tudo em nós, mas o sangue de Jesus, ele colocou de novo em órbita tudo aquilo que estava desorganizado. E o que nós precisamos hoje é talvez ser impactados de verdade pela palavra de Deus, sermos impactados pelo poder da santa doutrina, sermos impactados pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, para que possamos ser transformados, para que possamos olhar para dentro de nós e ver o que é pecado. Talvez se você hoje não consegue olhar para Sagradas Escrituras, ou vamos ser mais específicos, se você não consegue olhar hoje para um texto como o dos 10 mandamentos e não conseguir visualizar o seu pecado, talvez seja porque você nunca teve um encontro com Jesus, porque só reconhece quem é pecador a partir do momento que teve contato com Jesus. Se eu fui encontrado pela cruz, se eu fui alcançado pela cruz, se a cruz me alcançou, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço o que faço. Volto a dizer, talvez a gente não cometa esses pecados fisicamente, mas moralmente esses pecados, alguns desses pecados, ou talvez todos esses pecados estão em nós. E, gente, é interessante a gente falar sobre isso, e eu preciso dizer algo para vocês. A primeira pessoa que está sendo ministrada por tudo isso sou eu. Eu preciso reconhecer os meus erros todos os dias. Eu preciso reconhecer que sou pecador. Eu preciso reconhecer que sem Jesus eu não sou nada. Que sem Jesus a minha vida está fadada ao fracasso. E aí a gente vai ver no texto também que lemos que foi algo que Acã não entendia. Foi algo que Acã não entendia, porque a atitude dele de pegar prata, ouro e a capa da Babilônia denunciava o que o coração dele tinha, denunciava o desejo do coração dele. O pecado traz consequências absurdas para as nossas vidas. Está no texto que a gente leu também, no verso 1. O Senhor, por conta de um erro de um homem, o Senhor fez com que uma nação inteira perecesse. Talvez
talvez seja um ponto para que a gente consiga, talvez, analisar um pouco sobre a nossa vida e a vida da igreja brasileira. Talvez a gente esteja perecendo talvez a nossa nação esteja perecendo porque o nosso povo, o povo de Deus, é um povo mentiroso, idólatra, é um povo que não reconhece os seus erros, que não reconhece as suas falhas. Porque nós reclamamos da política, reclamamos das nossas autoridades, reclamamos do que tem acontecido em relação à ideologia de gênero, mas nós não conseguimos reconhecer a podridão que tem dentro das nossas casas, dentro da nossa igreja, dentro das nossas famílias. Precisamos não negociar coisas que acontecem dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa, e quando eu falo da nossa igreja, eu estou falando do povo de Deus. Ouvimos relatos de pastores que são adúlteros, ouvimos relatos de pastores que são abusadores, não só fisicamente, mas talvez intelectualmente, abusam tanto da ovelha, arrancam lã das ovelhas, e talvez a nossa nação esteja passando por o que está passando, porque nós não reconhecemos os nossos erros. Precisamos voltar às Sagradas Escrituras e tentar entender onde é que nós estamos errando. E só a partir disso que vamos conseguir entender quem o Senhor é, o que o Senhor pode fazer por nós, onde que estamos errando. É só a partir disso. O pecado traz consequências, e o texto vai dizer isso também. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Somos fadados ao pecado, somos fadados à morte por conta do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida eterna. Precisamos entender isso, precisamos entender que o Senhor é um Deus bondoso, mas volto a dizer, Ele não negocia quem somos, Ele não negocia a sua noiva, Ele não negocia a sua igreja. E vivemos hoje em um tempo onde o pecado desorganizou tudo em nós. Pessoas que não são instruídas pela palavra também continuam desorganizando o nosso pensamento. Temos aí relatos de o quanto que a teoria da prosperidade mudou a concepção do que é o evangelho. Hoje o irmão iniciou essa conversa falando sobre um texto de Hebreus, e você já parou para ouvir esse texto de Hebreus, e provavelmente várias pessoas viraram para você e falaram assim: você precisa ter fé no Senhor, olhando para o Senhor, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. E a fé é um negócio que coloca a nossa mente em xeque, né? Porque se a gente abrir aqui para uma conversa e eu perguntar para você como que você tá, você vai dizer para mim: cara, eu tô bem, mas eu poderia estar melhor. Por quê? Porque eu não tenho a casa que eu quero, eu não tenho o carro que eu quero, eu não casei, eu não passei no concurso, eu não tenho uma faculdade. E isso não é fé, irmão. Isso não é fé. Fé é o que nos faz permanecer em Jesus. O justo viverá pela fé, e é a fé que faz entender que Ele é o Senhor de todas as coisas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa virou assim: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que faltam as coisas na minha vida? A verdade é porque você não entendeu o que o Senhor é o seu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faz falta. É o inverso. Não quer dizer que não vai faltar nada, mas quer dizer que eu não vou sentir falta de nada. Quando o Senhor é meu pastor, eu entendo que até a tribulação é algo prazeroso. Quando o Senhor é o meu pastor, como o apóstolo Paulo disse, né? Posso passar tribulação, posso passar naufrágio, fome, peste, mas eu continuo acreditando que Ele é poderoso para transformar as nossas vidas. Precisamos olhar um pouco mais para as Sagradas Escrituras e entender que ela é poder para as nossas vidas, mas é um poder simples, é um poder que gera uma vida cotidiana, é um poder que gera uma vida simples. Como disse C.S. Lewis, é um evangelho puro e simples, né? Como diz no livro dele, que chama o mesmo título, Puro e Simples. Ele fala sobre um evangelho puro e simples, um evangelho sem misticismo,
um evangelho sem muito floreio, e a gente tem floreado muito o evangelho é algo simples para as nossas vidas. Talvez a gente não consiga transformar a nossa sociedade, transformar a nossa casa, transformar quem está à nossa volta, porque a gente mistifica muito. O evangelho ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é complexo, porque ele é poder, né? Ele é poder para transformar nossas vidas. Por que ele é complexo? Porque ele, ao mesmo tempo que ele parte de apenas de uma ação nossa, de uma ação que entende quem ele é, de uma ação que é impactada pela cruz, de uma ação que é alcançada por essa cruz, isso transforma tudo, né? E volto a dizer mais uma vez, isso tem falado muito comigo nesses dias de hoje. E isso tem mexido muito comigo nos dias de hoje, porque a gente vive num tempo onde a gente tem buscado muitas coisas, né? E o evangelho ele é simples, ele é genuíno, e a gente precisa se voltar para isso, se voltar para o que de verdade o evangelho tem. Volto a dizer sobre sobre a exegese que fiz agora sobre o Salmos 23, né? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É porque se Ele é meu pastor, de fato, nada vai me fazer falta. Eu não sinto falta de nada. E a gente precisa se voltar para isso. Se voltar para o que o Senhor tem. Não negociar. Não negociar os costumes. Quando Acã chega e pega o que ele quis, e aí depois Josué chega para ele, chega para o povo, reúne todos os chefes de aldeia, chefes dos clãs que tinham lá, que o Senhor separou, e começa a investigar um por um. Acã chega para Josué e fala: Josué, eu peguei, eu senti vontade de ter a capa da Babilônia e peguei algumas pratas e ouro e escondi debaixo da minha tenda. O que Acã estava dizendo para aquilo? Acã estava dizendo para o povo que ele não confiava no regime que o Senhor tinha dado para aquele povo. Se você for ler, e aí eu te convido, leia o livro de Josué inteiro. Se você for ler a história do povo de Israel, você vai entender o que eu estou dizendo. Porque a Bíblia vai dizer que o povo não precisava trocar de roupa, as pessoas envelheciam, engordavam, cresciam e as roupas continuavam servindo. Acã chegou para Deus e para o povo e disse assim: cara, eu não confio que Deus é capaz de me dar todas as coisas. Eu vou continuar, eu vou pegar aqui porque eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Eu vou pegar essa capa aqui, e aí essa capa vem carregada de muitos conceitos culturais, né, de muitas coisas que aquele povo tinha. E aí a gente quer uma casa, reconstruir a nossa casa, a gente quer reconstruir a igreja, queremos reconstruir, ter uma casa que adore ao Senhor, mas a gente está falando para o povo assim: cara, eu aceito os costumes do mundo e coloco dentro da minha casa. É o que Acã fez. E é o que a gente faz hoje. É o que a gente faz hoje. A gente coloca costumes que estão lá de fora, dentro da nossa casa, e está dizendo assim: cara, tá tudo certo, não vai acontecer nada. Mas o texto bíblico nos mostra que Deus não negocia. O texto bíblico nos mostra que Deus não queria isso para o povo de Israel e também não quer para nós. Precisamos voltar a ser aquelas pessoas que são chatas, que as pessoas falavam assim: ali vai o crente, ali vai o Bíblia. Hoje você não conhece mais quem é crente, né? Você não reconhece mais quem é servo do Senhor. Porque está tudo tão parecido, né? Igrejas tão diferentes de igrejas. Conversava isso com a minha esposa esses dias. Sinto falta de igrejas que parecem ser igrejas, né? Eu sou de uma época onde a igreja tinha banco de madeira. Não sou tão velho assim, gente, mas eu peguei igrejas assim. Eu nasci na Assembleia e aí, nascido no berço evangélico, minha avó crente há quase 60 anos, então a gente já viu muita coisa. Então, assim, sinto falta de igrejas com cara de igreja.
com um povo que tem cara de igreja, de crente, sabe? Porque o Senhor não negocia isso de nós. Buscamos um avivamento, eu falo muito sobre isso. E isso tem me questionado também, o Espírito tem falado muito comigo a respeito disso. Buscamos um avivamento, mas que avivamento é esse, onde vai vir uma igreja, um povo que não se parece com Jesus? Um avivamento com um povo que não abre mão dos seus prazeres, de um povo que quer parecer mais com o povo do mundo do que com o povo de Deus, um povo que negocia valores. Antigamente um artista morria como esse que morreu. Não estou aqui para julgar ninguém, cara. Não estou aqui para dizer quem foi para o céu e quem não foi. O Senhor é capaz. Só o Senhor sabe de todas as coisas. Eu creio num Deus onde vai salvar pessoas que não tiveram contato com o Senhor, porque isso é a multiforma do Senhor. Mas uma pessoa que foi criada no Evangelho, como essa menina foi, uma pessoa que nasceu num berço cristão, tem vídeos nela da internet que ela ganhou concursos de música gospel, e aí ela se deu a fama, se deu a luxúria, se deu a dinheiro, e aí a gente vê noticiários e crentes na rede social, a torta direita, foi pro céu, o Senhor teve misericórdia. Eu creio que o Senhor pode ter misericórdia. Mas eu também entendo que a salvação, ela custa para nós uma vida de retidão. A Bíblia vai dizer que aquele que é santo se santifique mais e aquele que não é santo se suje mais. Como que eu posso dizer que uma pessoa que tem valores tão invertidos do nosso pode ter achado graça do Senhor? Eu falei isso aqui da última vez que eu estive com vocês. Paul Washer vai dizer que num livro, deve estar aqui do meu lado, que eu até reli essa semana, As 10 Acusações contra a Igreja Moderna. É um livreto bem fininho, recomendo a leitura, depois eu deixei para vocês. Ele vai dizer que a oração que mais vai levar as pessoas para o inferno na nossa geração é a oração do arrependido. É aquela oração que você levanta a mão e fala assim, levanta a mão aqui para você aceitar Jesus. Ele fala assim, como que uma pessoa vai levantar a mão e vai aceitar Jesus, sendo que é o inverso? Sendo que é Jesus que nos aceita. Sendo que... Como que eu posso dizer que essa pessoa, de fato, teve um encontro com Jesus se a gente não consegue ver que ela foi impactada pela cruz? Porque, meu irmão, sério, eu conversava isso também com a minha esposa ontem. Você aceita Jesus? Eu nasci num berço evangélico. Não nasci pastor, tá? Eu já dei trabalho, tá? Bastante. E o que acontece? Você chega um momento da sua vida, da sua caminhada cristã, você tá ali firme na igreja, e você acha que é crente porque você faz algumas coisas na igreja. Eu sou músico, e aí eu toco, eu ajudo no louvor, eu ajudo no som, eu ajudo a limpar a igreja, eu levo um banco ali, outro ali, e aí eu acho que eu sou crente. Aí daqui a pouco a minha vida começa a ter uns deslizes, porque vem culturas, vem ideologias, vem faculdade, vem escola, enchendo a nossa cabeça de ideologia, a gente fica balançado, e aí a gente continua caminhando, meio lá e meio cá, mas chega um momento da nossa vida que tudo faz sentido na nossa cabeça, a chave vira, e você entende quem é Jesus, entende quem você é nele, você entende o que é a cruz. E aí você me diz que uma pessoa que levanta a mão num ato, levanta a mão para aceitar Jesus. Sério mesmo que essa conversão parte disso? Precisamos ser um pouco mais racionais também com isso. Hoje vai falar sobre isso. Essa racionalidade, essa questão de fato reconhecer. Ele vai dizer nesse livro que estava numa igreja no Chile, eu acho que é o Chile, que ele estava pregando e aí um cara chegou e aí o cara com muita cara de abatido, e o cara falou, o médico me deu 3 meses de vida, ou foi 1 semana, 3 semanas, eu não lembro. E aí ele fala que permaneceu adiou a viagem dele de volta, e ele ficou mais um tempo na cidade, e ficou pregando e apacentando o coração daquele cara e discipulando. E aí o texto me marca bastante, porque ele fala assim, leia de novo João 3,16. E aí o cara chega para ele e fala assim, eu já li esse texto 10.000 vezes. Aí ele fala assim, mas você não entendeu esse texto. Lê mais uma vez. Aí ele leu, quando ele leu, o Senhor batiza esse homem em consciência, ele começa a chorar.
E ele começa a chorar com muito choro, compulsivamente. Paul pergunta para ele o que foi, e ele fala assim, pô, agora eu entendi o que é o amor do Senhor, eu entendi o que Jesus fez por mim. Aí o Paul Washer fala no livro que naquele momento ele de fato teve um encontro com Jesus. Tá vendo o quanto que é complexo o evangelho? É assim, ele é simples, mas ele precisa de algumas etapas. E precisamos não negociar essas etapas, precisamos não negociar os nossos valores. O que Acã fez foi negociar os valores. Ele disse que o que ele estava vivendo com Israel não era suficiente para ele, que ele precisava de mais. E a gente tem vivido isso hoje nas nossas igrejas, temos vivido isso nos nossos dias. Se queremos reconstruir a nossa casa, precisamos nos voltar ao evangelho simples e aceitar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que se talvez ela não for boa, perfeita e agradável, é porque você não entendeu qual que é a vontade do Senhor. E volto a dizer, se o Senhor é o meu pastor, nada me faz falta. Nada vai me fazer falta. Eu não vou sentir falta de nada. E aí é a mesma coisa da vontade do Senhor. Eu preciso acreditar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela me custar. Mesmo quando ela me custar a alegria. Mesmo quando ela me custar o sorriso. Mesmo quando ela me custar o alimento. Mesmo quando ela me custar o prazer. Davi, você vai ver as Sagradas Escrituras desde Gênesis até o Novo Testamento, você vai ver o povo do Senhor tendo que não abrir mão de vontade, abrir mão de desejos e vontades para poder agradar o Senhor. E nós hoje acreditamos que o Senhor entende o nosso coração. Mas a verdade é que o Senhor ainda almeja e busca por aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E quando eu adoro em espírito e em verdade, eu entendo que todas as coisas foram feitas para adorar ao Senhor. Como diz o texto em Atos, quer façais, quer comais, quer bebais, fazer para a glória de Deus. Ou seja, eu preciso fazer com que minha vida glorifique a Deus, independente do momento, da circunstância e da hora. Também vou voltar a dizer mais uma vez, para encerrar agora de verdade. A teoria da prosperidade estragou o nosso evangelho. E a gente acredita que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então eu acredito que eu vou viajar, eu vou ter carro, porque a vontade dele é boa e perfeita e agradável. Agradável a quem? Agradável a ele ou a mim? Porque, sério, se eu pudesse escolher, talvez eu não seria pastor. Se eu pudesse escolher outras coisas, talvez eu não teria escolhido o ministério. Porque quem é pastor aqui sabe a grande responsabilidade, sabe a grande dificuldade, o grande peso que é. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, menos sendo pastor. Mas o Senhor escolheu isso para mim. O Senhor escolheu isso. A vontade dele prevaleceu na minha vida. E talvez você ainda não esteja experimentando o que o Senhor quer de fato para você, porque você não está deixando a vontade dele ser boa, perfeita e agradável na sua vida. É como o GPS, é como o Waze, né? Eu estou morando aqui em Goiânia, eu não conheço 100% da cidade ainda. Estou começando a andar sem o Waze aqui. Mas quando a gente vai para alguns lugares mais longe, a gente utiliza o Waze. E aí, quando eu entro na curva errada, por exemplo, ele fala que é para mim entrar daqui 300 metros, eu entro uma antes, o Waze fala assim para mim: recalculando a rota, você vai levar mais 5 minutos para chegar no seu destino. Você ia chegar 13h30, você vai chegar 13h35. É a mesma coisa com a nossa vida. O Senhor, quando você toma atalhos que não são da vontade do Senhor, o Senhor vira para você, vai recalcular a tua rota. Mas não interessa o que você vai fazer. Você vai chegar onde eu quero. Então, pense um pouco sobre isso. Pense um pouco sobre a vontade do Senhor. Pense um pouco sobre tudo isso que a gente falou hoje, dentro do texto de Josué 7. Precisamos entender que o pecado desorganizou tudo em nós e que precisamos ter uma mente transformada por Jesus para que a gente consiga organizar tudo de novo. Precisamos entender que o pecado tem males para a nossa vida e talvez por conta
de você que está me ouvindo hoje, toda a sua casa esteja perecendo por conta de um pecado. E precisamos entender que não há nada dentro da Babilônia que seja capaz de transformar quem somos. Precisamos entender que não é para fazer como Acã, que não é se Deus falou que não é para pegar a capa da Babilônia e nem as pratas e o ouro, não pegue, porque o que ele tem para você é melhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua infinita misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor, por Senhor ter enviado o teu Filho para morrer por nós, Pai, pelo plano perfeito que foi traçado e hoje somos salvos por conta desse plano. Pai, te peço que o Senhor venha transformar nossa mente a ponto de organizar tudo de novo, colocar em órbita tudo que estava desorganizado, Pai. Que o pecado não tenha mais efeito sobre nós e que possamos viver uma vida plena, assim como o Senhor deseja, Pai. Deus, eu te apresento os meus irmãos nessa noite, que eles possam entender quem o Senhor é e entender, Pai amado, que o pecado é uma praga nociva para as nossas vidas. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém.